amigo do programa Brasil Consciência. A gente está aqui do lado desse cenário paradisíaco no Rio Guamá, dentro da Universidade Federal do Pará, onde estão acontecendo os eventos da 76ª edição da reunião anual da SBPC. E a gente mostra para vocês como foram as primeiras movimentações, incluindo a abertura e a conferência com a ministra de Ciência e Tecnologia, que anunciou 500 milhões em investimento para pesquisa na Amazônia. A abertura aconteceu no histórico Teatro da Paz, na Praça da República. O prédio, projetado pelo engenheiro pernambucano José Tiburcio Pereira Magalhães, é um capítulo à parte na história da cidade. Construído no estilo neoclássico em 1878, o teatro é símbolo do período áureo da exploração da borracha na Amazônia e foi o primeiro teatro de ópera da região. Esforço enorme, sabe? É um investimento de um ano, mais ou menos, a gente está vindo aqui, trabalhando com a equipe local, a SBPC e a Universidade Federal do Pará. E o esforço é da gente, a gente costuma dizer que a nossa reunião é bem sucedida se a gente tem um enorme público. Então esse é o maior desafio, é trazer as pessoas para a ciência, atrair as pessoas para esse primeiro contato com a ciência, tirar esse preconceito, às vezes, ou esse medo, né, que a ciência é uma coisa de cientistas, isso não é coisa pra gente. Então, é muito importante que as pessoas venham, que participem de todas as atividades de divulgação científica, que discutam ciência, porque haverá mais de 90 conferências, sabe, mais de 90 mesas redondas, virtuais e presenciais, com os maiores líderes, tomadores de decisão, né, de políticas de ciência e tecnologia e de assuntos variados. A pessoa pode querer o que é buraco negro, por exemplo. Ela pode assistir uma dessas palestras como um dos maiores especialistas do Brasil. Durante seu pronunciamento no evento, a ministra Luciana Santos citou institutos e trabalhos realizados pela base do SINCT. Duas outras conquistas foram estratégicas. Uma delas é a recomposição integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que contou o ano passado com 10 bilhões de reais, que nós tivemos que em 8 meses, né, aplicar esses investimentos, e quero dizer a vocês que isso representou a quantidade de investimento dos últimos 4 anos no nosso país, revelando o compromisso, a celeridade como nós fizemos esses investimentos, sempre pautado por uma consulta, né, coletiva, porque através do Conselho do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia e todos nos 10 programas que foram decididos coletivamente pela comunidade acadêmica e científica. Graças ao recurso do fundo, também poderemos levar à frente nos próximos anos iniciativas com o desenvolvimento do satélite Cibers 6, que é a parceria com a China, que vai revolucionar cada vez mais a forma como fazemos o monitoramento dos nossos biomas, em especial da Amazônia. Aliás, quero dizer a vocês que na semana passada eu e a ministra Marina Silva fizemos um novo anúncio do DETE e PRODES e nós anunciamos em alto e bom som mais uma queda no desmatamento da Amazônia. Nós estamos enfrentando, por determinação do presidente Lula, e podemos comemorar que o desmatamento está em queda na Amazônia e nós vamos persistir nesse caminho. Também tanto o Cibers como o reator multipropósito brasileiro, que tem como objetivo garantir a autonomia do país na produção de radioisótopos para o uso da medicina nuclear, o Laboratório Nacional de Contenção Biológica, o NB4, que o presidente Lula fez questão de lançar a pedra fundamental a semana passada lá no CNPEM, que será o primeiro da América Latina e o único no mundo acoplado a um acelerador de luz síncrono, o nosso Sirius.
A ministra também se comprometeu com um pacote de 300 milhões em investimentos na infraestrutura de pesquisa da região, além de celebrar a vitória da esquerda sobre a extrema-direita na eleição francesa. Também estamos investindo na implantação de 18 infovias, que somam 40 mil quilômetros de fibra ótica por todo o país, dando continuidade a esse projeto estruturante da RNP, exatamente com o objetivo de expandir o acesso e a qualidade da internet nas atividades de educação e pesquisa no país. Também no aprimoramento do sistema de monitoramento de risco e desastre natural no nosso CEMADEM. Nós sabemos bem que essa junção de uma ausência de desenvolvimento que levou ao adensamento das cidades e que faz com que o povo brasileiro conviva nos centros urbanos, 80% da sua população, associado aos eventos extremos, que causa os desastres e a situação que nós vivenciamos no Rio Grande do Sul, que mais uma vez o governo se faz presente, prestar solidariedade a toda a população do Rio Grande do Sul, e para isso nós estamos também tomando medidas como é ampliar a cobertura do CEMADEM, que está dentro do Plano de Aceleração do Crescimento, que junto com o INPE tem oferecido a melhor ciência para que as políticas de adaptação e mitigação dos impactos da mudança do clima esteja posto e esse, portanto, está nas nossas prioridades. Obrigada, eu não poderia deixar de pedir uma licença aqui, mas eu não posso deixar de dizer da minha alegria de que no país da Comuna de Paris do século XIX, hoje os franceses e francesas, mais uma vez, refutaram a extrema-direita e revigoraram as palavras de ordem, liberdade, igualdade e fraternidade ainda do século XVIII. Um grande abraço para vocês, firme na luta. Ministra, sua segunda participação na SBPC, como é que a senhora avalia de um ano para o outro, como é que está a pasta e a ciência do Brasil depois desse período? E essa menção que a senhora fez aí, a vitória da esquerda derrotando a extrema-direita na França, era uma coisa que a senhora estava acompanhando? Primeiro, estou muito espaço de cultura alimentar feliz mais uma vez estar aqui na SBPC, essa que é um encontro de congraçamento, de debate de ideias e que reflete a capacidade de mobilização da academia e da ciência em torno dos desafios brasileiros. Então, faz parte da nossa agenda poder estar na reunião da SBPC pela capacidade de formulação, inclusive para a política pública que eu tenho a responsabilidade de conduzir no Brasil. E segundo, de um ano para cá, foi a capacidade que teve de execução do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. O presidente Lula tomou a decisão o ano passado de recompor integralmente e isso salvou o fomento à ciência e tecnologia no Brasil. São 8 projetos que estão no plano de aceleração do crescimento, além da NIB, que são estruturantes para que a gente possa retomar o crescimento, garantir a inclusão e desenvolver o país em novas bases tecnológicas e sustentáveis através desse desafio da transição energética, da transformação digital. E a coincidência é que, em pleno domingo, nós tivemos essa vitória espetacular de virada, na França, porque o povo francês refutou a extrema-direita numa vitória que eu considero simbólica, para o mundo, não só para a França, mas para o mundo, revelando que nós precisamos mais do que nunca. Essa ameaça da extrema-direita é algo que traz impactos muito negativos para qualquer nação. E por isso mesmo que eu fiz questão de registrar numa entidade que é pautada historicamente pela democracia. Dos projetos que a senhora citou em andamento no seu discurso, só um não era lá da nossa base da Ciência e Tecnologia do Vale do Paraíba, do setor aeroespacial, que era o Sirius. A senhora falou do Cibers, a senhora falou do supercomputador, do CEMADEM. Há uma atenção melhor do Ministério agora para essa área, porque anteriormente o INPE foi muito combatido, muito criticado, Existiu um período aí em que a entidade, os cientistas sofreram
um certo cerceamento, né, daquilo que eles faziam. Como é que a senhora vê essa questão e qual é a importância que a senhora vê para a nossa base, nosso cluster lá tecnológico de São José dos Campos? Primeiro que nós vemos um tempo terrível, né? Todo governo autoritário, ele é primo irmão do obscurantismo. E o que nós vimos foi a negação das evidências científicas, né? Um chefe de Estado que se dirigia de costas, né, para a ciência brasileira. Seja no desmatamento, seja na Covid, nós assistimos esse tipo de atitude, né, de negação. Até mesmo a vacina, que nós tivemos que retomar esse debate junto à população brasileira, que infelizmente retrocedemos tanto nesse debate que voltou a poliomielite e o sarampo, que eram doenças que nós tínhamos virado da história brasileira. Então, é nefasta, né, essa atitude, e a gente, mais do que nunca, tem que buscar as evidências científicas. Muitos pesquisadores foram perseguidos, alguns, inclusive, foi retirado o mérito científico, por exemplo, da Bezaquem e do Marcos, porque o Marcos mostrou as evidências da ineficácia da cloroquina. Então, ou o Ricardo Galvão, que era presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também foi demitido pelo fato dele mostrar a verdade, que não existia enfrentamento ao desmatamento dos biomas e da floresta brasileira. Então, esse resgate é muito importante. O INPE tem um papel fundamental, porque é a instituição que exatamente ao longo dessa história toda conseguiu desenvolver, conjuntamente com várias instituições do Brasil, a capacidade de desenvolver satélites. Isso não é qualquer feito, e nós estamos resgatando essa capacidade instalada no Brasil. O Proinfra, por exemplo, é uma das intervenções que está no PAC, que é exatamente a recuperação e expansão da infraestrutura. E a semana passada nós tivemos o lançamento da pedra fundamental do NB4 com a presença do presidente Lula, que vai ser uma infraestrutura de pesquisa singular, né? E a única no mundo que vai ligar luz síncrono ao NB4. Então, são conquistas muito importantes que eu não tenho dúvida, com os compromissos que o presidente Lula tem, a convicção que move o presidente é que a gente vai aprofundar ainda mais essas mudanças de fomentar a ciência e tecnologia a serviço dos desafios do povo brasileiro. Joia. Muito obrigado. No dia seguinte, na conferência de abertura do evento, a ministra anunciou o pacote de 500 milhões para a região e detalhou os investimentos. Dá consequências, né, dessa situação. Com tudo isso, tenho a satisfação de trazer boas notícias. Quero anunciar aqui algumas ações dentro dos programas Pro-Amazônia e Segurança Alimentar e Erradicação da Fome, que são investimentos de quase 500 bilhões de reais para cá, para a Amazônia. Esse debate, né, sobre o mapa da fome, a erradicação da fome, é uma das prioridades do presidente Lula, por isso mesmo que está entre os nossos 10 programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, em parceria com o MAPA, em parceria com o Ministério da Agricultura Familiar, em que nós tivemos no ano passado, dos 32 bilhões de brasileiros que estavam na condição, que tinham voltado à condição de fome no Brasil, o presidente Lula, em um ano, conseguiu fazer esse feito extraordinário de quase 25 milhões de brasileiros saíram dessa condição. Isso é mais uma demonstração desse compromisso tão básico e tão essencial, mas que nem todos, né, têm essa preocupação, e assim fizemos durante o ano passado. Como será distribuído esse valor desses 500 milhões? Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, estamos destinando quase desse total, 160 bilhões de reais para apoiar a infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica na região amazônica dentro do Pro-Amazônia. São verbas voltadas para recuperação, atualização e criação de laboratórios, acervos científicos, históricos e culturais e coleções biológicas. Dentro desses 160 milhões, 110 milhões serão para apoiar projetos dessas linhas, com prioridade para propostas de fora das capitais dos estados amazônicos.
Além desse recurso do FNPCT, temos mais 10 milhões para salvaguardar os acervos de programa de coleções científicas e biológicas do INPA, onde iremos construir um novo herbário para abrigar as maiores coleções das plantas da Amazônia. Fizemos assim também com o Museu Emílio Guelda, que estava ali numa situação de calamidade, e desde o ano passado, uma das primeiras providências foi fazer um investimento de 10 milhões de reais. Outros 20 bilhões para a manutenção, reforma e administração do espaço do museu, desde o ano passado, né? Mais 20 bilhões para ajudar na construção do Museu das Amazonas aqui em Belém, Pará, que será avançado hoje à tarde, será ali nas docas. A nossa intenção é que até a COP30 esse museu já possa estar pronto e nós vamos plantar um ecossistema para poder garantir um conteúdo à altura da demonstração do significado da riqueza da nossa biodiversidade. Ainda no bojo do Pro-Amazônia, estamos aportando outros 150 bilhões para o projeto de inovação das empresas nas áreas de bioeconomia, cidades sustentáveis, descarbonização dos processos produtivos, transformação digital, economia digital, restauração florestal, transporte e monitoramento ambiental. E, por fim, estamos anunciando 2 editais do Programa de Segurança Alimentar e Erradicação. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente está falando aqui de dentro da Expotec, dentro da Expotec 2024 SBPC em Belém. Eu quero pedir desculpas a você pela evidente sudorese. Nós estamos num esforço de reportagem aqui. A estrutura disponibilizada pela Universidade Federal é fantástica, mas infelizmente nós temos a questão climática. O tempo está assim espetacular para se banhar no rio, mas não para você ficar dentro de uma tenda de plástico com grande dificuldade de ventilação. Mas mesmo assim, a feira está acontecendo e estão presentes aqui a Agência Espacial Brasileira e o INPE aqui do lado. E a gente vai conversar com o presidente da Agência Espacial Brasileira, com o Marcos Chamon, mais uma vez que gentilmente nos atende. Chamon, obrigado por você ter atendido a gente. E eu quero começar essa entrevista pela pergunta do momento. Está todo mundo falando, a gente conseguiu a confirmação da aeronáutica, adiaram o teste com o motor S50, que aconteceria agora em junho para 2025. É até engraçado que eu fiz uma entrevista recente com o responsável pelo setor de lançamentos, e naquela entrevista eu pergunto para ele, dá para levar esse cronograma a sério? E ele, não dá, porque... E aí agora a gente tem mais um adiamento. É verdade. A gente vai ter esse foguete um dia? Sim, nós vamos ter esse foguete um dia. Eu não quero fazer a comparação, porque não é a mesma coisa, mas eu gostaria de lembrar a todo mundo que nós temos um excepcional satélite em órbita hoje, chamado Amazônia 1, com imagens excelentes. É o satélite que nós consultamos todos os dias para verificar alertas de desmatamento. O DETER é feito com a Amazônia 1 e você sabe, ele levou 20 anos para ser feito. Não é um bom exemplo? Não, eu não gostaria de repetir isso. Mas os esforços iniciais, com aquilo que a gente tem de recursos, de pessoal, é o que deu para fazer. Nosso pessoal é excepcional, você sabe disso, né? Os recursos eles caem à medida que der, e aí a gente vai fazendo, mas avança. Não há recuos propriamente dito. A gente avança devagar. Não vou chamar isso de um bom exemplo, mas são coisas que a gente conseguiu fazer. A repetição é muito mais fácil, isso é bem conhecido. E eu gostaria de lembrar que na parte de satélites, já te respondo a sua pergunta, na parte de satélites, nós somos bastante bem sucedidos. Nós temos vários satélites em órbita, nós temos muito poucas falhas de satélites. Eu lembro, talvez, o Saci, que houve um problema, mas ele foi colocado em órbita, mas teve problemas de abertura de painéis, problema no computador. Eu lembro o caso do Cibers 3, acho que todo mundo sabe disso. O satélite não falhou, mas houve uma falha no lançamento. São coisas que acontecem. Mas, de uma forma geral, nós somos muito bem sucedidos. E à medida que a gente avança e é bem sucedido, o passo seguinte fica mais fácil. Você tem mais confiança, você tem mais competência. Funciona exatamente do mesmo jeito na parte de foguetes. Nós não estamos recuando. Adiamos o lançamento o tiro do S-50, né, para 2025. Nós não adiamos Cinedi, nós não adiamos para 2030.
Nós adiamos para 2025. É uma boa coisa? Não. Todo mundo gostaria, a aeronáutica em primeiro lugar, que isso acontecesse este ano. Não vai acontecer, mas nós vamos fazer em 2025. O que faltou? Nós precisamos ter certeza de que as coisas vão funcionar na primeira vez. Nem sempre é possível, mas nós tentamos garantir isso melhor, da melhor maneira possível. Por quê? Pega o exemplo da SpaceX, que todo mundo gosta de falar. Todo mundo gosta de falar do Elon Musk, bem e mal. A empresa, ela teve sucesso no seu lançamento, o Falcon 1, primeiro, que já está abandonado agora, já está superado. No quarto lançamento, eles falharam 3 vezes. E no quarto lançamento, ninguém queria colocar um satélite, mesmo de graça, a bordo. Eles lançaram lixo espacial. Porque é difícil fazer. Como os nossos recursos são mais limitados, e a gente sabe disso, sejamos honestos. Não tem uma mina de diamante. Não tem mina na África para tirar dinheiro, né? Então, como os nossos orçamentos são limitados, a gente procura fazer o mais seguro possível, no sentido de não ter que repetir muitas vezes a experiência. Aquilo que é louvado nos Estados Unidos e em países da Europa, você tentou, falhou, mas conseguiu avançar. Aqui no Brasil, infelizmente, e é a nossa cultura, é desse jeito. Se falhar um tiro, se falhar um lançamento, você perde credibilidade, você perde todo o esforço que você fez, não há aquela compreensão de que o erro é frutífero. Vai mudar isso daí? Com o tempo, mas nós precisamos ganhar essa confiança. É bom ter adiado para 2025? Não. Do ponto de vista resultados, todo mundo quer resultado o mais cedo possível. Do ponto de vista de ganhar segurança e confiança, sim, foi necessário e eu acho que foi bom. Agora, até que ponto a situação da Avibraz interfere nisso? Porque há 3 meses, quando vocês ainda tinham o cronograma, a situação era a mesma, né? Até que ponto a aeronáutica chega nesse momento e fala assim, não vai dar porque a Avibraz continua dessa situação. A possível venda da Avibraz interfere nisso? Quer dizer, nosso foguete vai estar na mão de uma empresa... Eu entendi. Do ponto de vista do tiro do S-50, não. Os motores que a Avibraz deveria entregar estão sendo entregues. Certo? Então, nesse ponto de vista, não. Do ponto de vista de futuro, claro que faz diferença, porque é o nosso fornecedor, é aquele que nós desenvolvemos. Existe capacidade interna no Instituto de Aeronáutica e Espaço, no IAE, para fazer isso, mas se você fizer isso na iniciativa privada, você expande o programa, que é o que todo mundo quer. Então, 2 respostas para você. Não, a situação da Avibraz não está interferindo nisso daí, são outras razões, são as razões mais internas ao programa espacial, essa questão da segurança, da confiabilidade. E sim, há uma preocupação com a situação da Avibraz. Ninguém gostaria de perder um fornecedor do tamanho da Avibraz. E, embora seja do jogo, né, desse sistema capitalista liberal que a gente tem, é do jogo, eu não sou contra, empresas muitas vezes são adquiridas por empresas estrangeiras. Eu não gostaria que isso acontecesse com a Avibraz, eu preferia que isso tivesse uma consistência nacional, tá certo? Mas nós temos exemplos de empresas no Brasil que funcionam bem, que prestam bons serviços, que têm engenheiros e laboratórios no país, portanto geram tecnologia e geram empregos aqui, e que são de propriedade estrangeira. A gente sabe disso. Não é a melhor solução possível, mas ela não é catastrófica. Nós conseguimos sobreviver com isso. O que eu espero da Avibraz? Eu gostaria de uma solução nacional para a Avibraz. Se ela for possível, ótimo. Se não, eu não acredito que nós estejamos perdendo capacidade. Eu acho que nós estamos diminuindo a disponibilidade, talvez, no futuro. Mas nós não vamos perder a capacidade. Eu ia encerrar essa questão, mas só para ficar bem claro. A informação transmitida via assessoria é de que era uma questão da Avibraz. O senhor está desautorizando essa informação. Era uma incerteza, mas não é isso. A Avibraz é uma incerteza e conta no processo. Mas eu acredito que o afastamento do prazo, né, a dilação desse prazo para 2025, tem mais a ver com as questões de confiabilidade e com as questões de certeza de que as coisas vão funcionar. Isso tem a ver com dinheiro?
Não, dinheiro sempre falta, mas não é a questão de dinheiro, não. Nós conseguimos fazer isso com os recursos que existem hoje, que são poucos, a gente sabe. Os números do programa espacial são conhecidos, são públicos, a gente sabe disso daí. Eu não acredito que seja só uma questão de dinheiro. Se você olhar para a situação da UCA, que é a usina de Coronel Abner, que produz combustível, né? A usina que produz combustível, ela precisa de um investimento para continuar tendo a sua capacidade. O próprio VLM precisa de um investimento que não é muito grande, é da ordem de 120, 130 milhões de reais. Né? Precisa de investimento que hoje nós não dispomos, está pedido no próximo orçamento. Então, há questões de dinheiro? Sim. O financiamento faz toda a diferença. É isso que está segurando? Não, eu acho que não. Eu acho que o que está segurando o tiro é as garantias que nós gostaríamos de ter de que essa coisa vai ser bem sucedida. Isso passa um pouco pela Vibras? Passa um pouco pela Vibras, sim. Mas eu não diria que a responsabilidade é total da Vibras. Eu diria que é muito mais essa tentativa de nos garantirmos para acertar logo na primeira. O problema do tiro não foi dinheiro, mas se o tiro tivesse sido dado para seguir o programa, precisaria do dinheiro. Aí agora eu vou precisar do dinheiro, porque o plano, que é conhecido há muito tempo, é fazer os tiros do motor. Então, o S-50 é um motor, ele não é um satélite, não é um foguete, é um motor. Feito o tiro, ganhada confiança no motor, você monta o VS-50, um veículo baseado nesse motor, que não é um veículo para satélite ainda, é um veículo para experimentos de microgravidade, suborbital. Mas que eu sempre tenho dito isso, ele tem dupla finalidade. Ele tem a finalidade em si, é um veículo suborbital. Nós temos um excepcional, o VS-B30, que é muito valorizado, inclusive no exterior. E esse vai ser a evolução do VS-B30 para microgravidade. E ele essa é a segunda perna, o passo para o VLM. Tendo funcionado o S-50, motor, eu monto o veículo do S-50, o VS-50, suborbital. E em seguida eu monto o VLM. Aí sim, com capacidade para colocar um satélite em órbita. Esse é o plano. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é do acesso ao espaço do Brasil. Acesso ao espaço. Ainda não tem acesso ao espaço. Exato. A gente tem um outro programa de acesso ao espaço, que é o Veículo Lançador de Pequeno Porte, VLPP. o VLPP. E recentemente a CENIC divulgou que eles fizeram uma revisão do projeto. Para o entusiasta do programa, para quem torce o programa, mas que não tem conhecimento específico, me incluo nessa categoria. Tudo bem. Para que serve essa revisão do projeto? Por que se anuncia isso como uma etapa tão importante que poderia ser feito, de repente, interna corporis, lá dentro da própria CENIC? Bom, se você olhar particularmente a área de satélites e procurar publicações internacionais sobre o assunto, a referência mundial é a Space News, né, americana, você vai ver que é anunciado lá quando empresas fazem revisões de satélite. Foguetes são coisas mais internas realmente, mas de satélites, a revisão de projeto é uma etapa que se comemora, ou pelo menos que se anuncia. Por quê? Porque significa que, por causa do sistema que a gente usa de projeto, né, de teste de projeto, você vai avançando por etapas, as tais das revisões. E você passa pela etapa A, pela etapa B, etc, 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 e é aprovado em cada uma dessas etapas. A aprovação nessa etapa significa que você está autorizado, e isso é gerar uma banca externa. A EB, por exemplo, fez parte da banca de revisão do VLPP. Você está autorizado a avançar. Do ponto de vista da CENIC, agora, para a sua pergunta, é basicamente o seguinte: tem duas razões, na minha opinião, aí você vai ter que perguntar ao pessoal da CENIC quais são as razões deles, mas tem duas razões. A primeira é que há um hábito, é importante e tem uma certa importância mercadológica. Eu anuncio que eu estou avançando em um projeto. Então, do ponto de vista da empresa, significa que eu não estou parado, o projeto avança. E tem uma segunda razão para isso, que é a seguinte: a gente tem que lembrar que esse é um financiamento da FINEP.
É um financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. E esse financiamento, ele é dado em etapas também. O dinheiro é liberado em etapas. E ele é liberado contra a demonstração de que o projeto está avançando. Seria uma medição do projeto. Então, o projeto está avançando, como é que você demonstra isso? Via as revisões. Então, as revisões também são importantes para a FINEP, para ela dizer, o programa está ok, eu estou vendo que vocês estão avançando, eu estou liberando a fase seguinte de recursos. Então, tem essas duas razões. Por que a gente ainda não ouviu falar, ou vamos ouvir falar da revisão do projeto do VLPP da ACAER? Vamos ouvir falar da revisão do projeto da ACAER, tá certo? Os projetos eles foram aprovados muito próximos, mas não exatamente no mesmo dia, né? Eles foram anunciados no mesmo dia, mas eles foram aprovados diferentemente no tempo, pouca coisa. Então a ACAER está fazendo o seu próprio trabalho, preparando a sua documentação e vai fazer a sua revisão também. Essas coisas são sistemáticas dentro do programa. Se você me perguntar se a ACAER vai fazer uma revisão e anunciá-la como a CENIC fez, isso é uma questão da ACAER. Do ponto de vista da FINEP, eu preciso que a revisão aconteça e que a documentação seja aprovada. Se isso vai ser feito internamente ou se vai haver uma exposição midiática maior, é a ACAER que decide. E a revisão do projeto do programa Cibers segue a mesma lógica que foi anunciada agora? Todos os projetos de satélite, eu tenho um pouco mais de experiência com satélite, você sabe disso, eles seguem revisões periódicas e nós fazemos essas revisões geralmente em conjunto com a parte chinesa. Aconteceu uma revisão do Ciber 6 recentemente na China, a EBEI esteve presente, obviamente o INPE e a CAST, o equivalente chinês, esteve presente também, e o projeto foi aprovado nessa revisão. Portanto, mesma coisa, ele passa para a fase seguinte. Para o Ciber 5, que é o satélite geoestacionário meteorológico, que foi anunciado agora há pouco, vai seguir a mesma coisa. Só que a primeira revisão vai demorar mais, porque o satélite apareceu agora. Então, os trabalhos estão sendo feitos, tanto na China quanto no Brasil. Nós vamos fazer um primeiro relatório, que é um relatório de caráter geral, explicando a missão, explicando as características do satélite. Não é uma revisão, é um relatório de caráter geral, porque é o relatório que acompanha o projeto de lei para aprovação do satélite. É preciso lembrar que quando você tem uma parceria, no caso da Sino-Brasileiro, no caso dos projetos Cibers, o acordo internacional tem que ser aprovado no Congresso. E você tem que fornecer elementos para que o Congresso faça a análise, tanto política quanto técnica. Então, para o Ciber 6, isso já aconteceu. O Ciber 6 está no Congresso Nacional agora para ser analisado. Para o Ciber 5 vai ser feita a mesma coisa, um primeiro relatório para o Congresso, mas em paralelo, as fases normais das normas que a gente segue, né? Normas da ESA, tipicamente, que nós seguimos, as revisões de projeto vão acontecer. A famosa revisão de fase A vai acontecer, provavelmente no Brasil, que deve ser a próxima revisão. E o anúncio formal do satélite, que já foi feito na China, deve ser reafirmado quando os dois presidentes se encontrarem na reunião do G20 este ano. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta na sequência, continua essa conversa aqui com o presidente da Agência Espacial Brasileira. Então, só não sai daí. Muito bem, estamos de volta. A gente continua conversando aqui com o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, sobre os principais projetos em desenvolvimento no país nesse momento. A gente falou no bloco anterior sobre a questão da revisão dos Cibers, que foi anunciada recentemente, e a gente continua falando desse programa importante, Sino-Brasileiro de Construção de Satélite. Chamon, eu fiz essa pergunta recentemente, mas eu vou ter que refazê-la. Por favor. Por que a China entra num convênio com o Brasil para construir um satélite geoestacionário que só vai olhar para o Brasil? Quer dizer, no Cibers, o satélite fazendo a órbita baixa, captando imagem do Brasil, da China, de todos os lugares, há um interesse óbvio, vou ter imagem do meu território. Neste caso, não. Né? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, porque entrevistamos o
do CPTEC, o Gilvan Carvalho, e ele prontamente respondeu, disse que os chineses têm interesse nos dados e tal. Não sei, não me convenceu. Muito bem. Se o Gilvan não conseguiu convencer, eu talvez não consiga. Mas aqui está a minha visão dessa situação. Bom, primeiro, vamos lá. Há um interesse da China na relação com o Brasil. O interesse é bastante geopolítico. Sabemos disso. Há um interesse é mútuo. O Brasil também tem interesse geopolítico na China. Então essa é uma primeira parte. Mas isso não explica um satélite geoestacionário de meteorologia. Você poderia fazer, nesse sentido, qualquer satélite. Depois, você tem o interesse do Brasil, né, em evoluir na parceria com a China. Temos feito satélites ópticos de baixa órbita, todo mundo sabe disso, e que correm o mundo. Estamos bastante satisfeitos com essa cooperação, gostaríamos de avançar. O avanço foi duplo dessa vez. Nós estamos fazendo um satélite radar, portanto é uma tecnologia diferente, e nós nos interessava avançar para tecnologias meteorológicas e geoestacionárias. Nessa parceria, embora isso não pareça muito óbvio para todo mundo, é uma negociação entre duas partes. Não é o que os chineses querem nos oferecer, também é aquilo que nós queremos fazer com os chineses. O satélite geoestacionário, seja de comunicações, seja meteorológico, estava nos planos decenais, está nos planos decenais Brasil e China. Se você for olhar o plano decenal, está marcado lá. Então, nós avançamos com a ideia, os chineses aceitaram, digamos assim, não é ruim para eles também. Há um desenvolvimento de um satélite que vai ser mais caro, vai envolver mais setores da indústria, isso é bom para a indústria dos dois países. Então você tem esse segundo aspecto. Você tem um terceiro aspecto, que é o que o Gilvan te apresentou. Quando você faz meteorologia, e aí o Gilvan vai me corrigir depois, isso daqui, vamos supor, eu faço meteorologia do Brasil, estou interessado em fazer a meteorologia do Brasil. Como é que a gente faz isso aí? Você pega os dados sobre o Brasil, e para aquilo que está em volta do Brasil, né, porque normalmente você precisa da informação do mundo todo para poder fazer a meteorologia local. É aquilo que o pessoal chama de condição de contorno. Quais são as condições de contorno da atmosfera em volta do Brasil, para que eu consiga utilizar isso como informação para fazer análise dentro. A informação de contorno, ela é obtida do mundo todo. É um modelo global, muito mais grosseiro do que os modelos finos que você usa localmente, mas é um modelo global que te dá as informações para os modelos locais. Como é que eu construo um modelo global? Com duas coisas. Você precisa de muita teoria, é uma física modelando isso daqui, e você precisa dos dados para isso. E esses dados são globais. Então, também interessa à China os dados sobre o Brasil. Tá? Agora, tem especulações, eu vou aproveitar, posso dizer para vocês, eu provavelmente não diria isso para outra ou em outros lugares. Se você conhece com mais detalhe a meteorologia sobre o Brasil, você talvez tenha informações sobre chuva, secas, etc., que podem influenciar a agricultura, que é um grande negócio mundial e que pode interessar a muita gente ter informação a esse respeito. Interessa para nós? Sem dúvida nenhuma. Interessa para os chineses? São grandes compradores. Então, acho que quando a gente soma tudo isso, a gente entende que não foi um mau negócio para nenhum dos dois. Perfeitamente. A vantagem da gente acompanhar o programa espacial há algum tempo é que a gente tem alguns relatos de coisas que podem vir a acontecer. E naquela entrevista que você deu pra gente lá atrás, um pouco antes... Quando... Errei todas as datas. Sabe? Quando foi lançado o 4A, sim, o Pinda tinha... Eu chamando o engenheiro... Chamando o doutor Antônio Carlos de Pinda. Desculpa. Aliás, eu acho que eu falei Gilvan Carvalho, é Gilvan Sampaio, que é do CPTEC e vice-diretor do INPE. Mas, enfim... o Pinda havia nos dado uma previsão de que, naquela oportunidade, que o Cibers 4 funcionaria por mais 4 anos, 4 ou 5 anos. E nós estamos chegando nesse limite aí. Uhum. Como é que está essa avaliação? Você já tem alguma ideia de perder esse sair? A questão é a seguinte. Por exemplo, o satélite foi lançado com uma expectativa de 4 anos de vida útil.
está virando muito mais do que isso. Da onde vem essa expectativa que o doutor Antônio Carlos, conhecido como Pinda, colega nosso há muitos anos, da onde vem essa expectativa de mais anos? Basicamente, a eletrônica dos satélites, engenharia mecânica, etc., que nós fazemos é bastante robusta, é bastante conhecida e funciona bastante bem. O que é que tende a limitar a vida de um satélite? Tirando a falha eventual de alguma parte mecânica, é combustível essencialmente e a capacidade de gerar energia. As células solares, os painéis, as células solares que estão aqui, mais a bateria e o sistema de energia se degradam com o tempo e geram menos energia no final da vida do que no começo. Contas para isso são feitas. E aí, essa geração de energia pode ser, a gente sempre estima no pior caso, e ela não está acontecendo no pior caso. Nós estamos com boas notícias com relação à vida da energia. A segunda coisa é o controle do satélite feito pelo combustível que está dentro. Quando você faz as contas de combustível, você imagina que o satélite vai ser lançado numa órbita errada. Alguns quilômetros errados eu vou ter que corrigir. Vai ser lançado com uma inclinaçãozinha errada, eu vou ter que corrigir. Então eu coloco combustível suficiente para fazer essas correções eventuais e durar mais uns 4 anos de vida útil dele, fazendo as manobras de ajuste. Como a injeção em órbita, perdoe a expressão, o satélite foi colocado na boa posição. Eu não gastei nada desse combustível que estava previsto. Ele sobra, o que me garante mais tempo de ajustes lá em cima. Então, basicamente, essas duas coisas que nós tememos mais, digamos assim, degradação da parte de energia e gasto de combustível, são coisas que nos favoreceram ao longo da vida do 4. Está acontecendo um pouco a mesma coisa com o 4A. Certo? Então, para o 4 e o 4A, a gente espera uma sobrevida. O 4, se fosse 4 anos, ele já teria terminado a vida útil dele e a gente está nessa sobrevida. E ele está funcionando bastante bem. O 4A, pelas minhas contas, termina a vida nominal dele este final de ano. Ele foi lançado em dezembro. Então termina em dezembro deste ano, os 4 anos. Ele está seguindo o mesmo caminho. Vai ter uma sobrevida. Né? O Amazônia 1 tem um caminho parecido. Talvez um pouco menos, porque a gente é mais conservador, mas tem um caminho parecido. No entanto, e aqui eu gostaria de claramente colocar essa posição, nós não podemos ter dormir em berço esplêndido. Nós temos um satélite com a vida útil já esgotada, o 4, um satélite com a vida útil terminando, o 4A, e um satélite mais velhinho, com 3 anos de vida, que é o Amazônia 1. Nós usamos esses satélites para monitoramento de biomas, que é algo extremamente importante para o país. Então, a proposta da Agência Espacial Brasileira, para os próximos anos, é construir um novo satélite para substituir esses que estão aí e continuar podendo fazer monitoramento. O CiberSat vem aí. CiberSat, Amazônia, com outro nome, mas é necessário. Nós ficamos, digamos assim, eu já usei essa expressão antes, vítimas do nosso sucesso. Os satélites são bons, os satélites produzem dados de alta qualidade, os satélites são úteis para uma política pública, que é a política relacionada a mudanças climáticas, a desmatamento. É preciso continuá-la. Para a gente encerrar o capítulo dos Cibers, não é muito difícil encontrar na internet pensadores, entusiastas, pessoas interessadas, alguns já envolvidos com a produção, com o projeto, que criticam o programa nos moldes que ele está hoje. Em linhas gerais, o satélite é muito grande, a massa, não se faz mais satélite de 2 toneladas, as câmeras são obsoletas, e enfim. O que o senhor pensa a respeito desse tipo de crítica? E assim, existe paralelo no mundo? Tem gente lançando satélite de sensoriamento remoto por imagens, como são os de 20 quilos, 10 quilos, que faz uma qualidade semelhante? Sim, existem satélites que têm mais baixo custo, são satélites menores, são satélites que são mais baratos para lançar, portanto, certo? E são bem-sucedidos. Tipicamente,
a vida útil desses satélites, menores, mais baratos, etc., ela tende a ser menor. Por duas razões. Você não lança um só, essa é uma primeira coisa, você não sabe disso, você lança vários em um lançamento, uma dezena deles, 30. Acho que o recorde hoje ainda é o chinês, o indiano com 7,4 satélites em um único lançamento. E, portanto, você lança uma constelação em uma miríade, o pessoal também chama de swarm, um enxame de satélites, e alguns falham, alguns têm uma vida útil muito curta, mas, na média, você ainda tem um conjunto de satélites que te dá a informação que você precisa. O que acontece? Um balanço que nós nunca fizemos, vamos ser honestos. Você me pedir, cadê o documento para fazer isso? É um balanço que eu nunca fiz, mas que eu já estou trabalhando para fazer. Se algum aluno de doutorado quiser fazer essas contas para mim, eu agradeço. Que é o seguinte, um satélite do tipo do Amazônia, pega um satélite que nós fazemos sozinhos. Amazônia com a câmera nossa. Um satélite do tipo do Amazônia... 600 quilos. 630 quilos. Era a massa dele de lançamento, incluindo combustível. Esse satélite, que a gente sabe reproduzir, demorou 20 anos para fazer, mas a gente sabe reproduzir facilmente. Esse satélite, ele tem 5 anos de vida útil, tipicamente. Pelos números que a gente tem, ele deve ter sobrevida. Ele tem uma largura de faixa, aquilo que eu consigo olhar, grande. E ele tem a resolução é o pixel, ideal para fazer bioma. Você não faz monitoramento de biomas com 1 metro de resolução. Isso é bobagem. Você não quer ver folha, você quer ver desmatamento, você quer ver o uso do solo. Então, esse é o melhor compromisso que tem, uma resolução desse tipo. Tá bom. Ele tem uma certa duração, ele tem uma certa largura de faixa, um pixel, etc. e tal, e, portanto, ele adquire um certo número de quilômetros quadrados ao longo da vida dele. Para você fazer a mesma coisa, você não consegue fazer isso com um único satélite pequeno, porque os satélites pequenos não têm um SWOT tão grande. Por quê? Aí é lei da física, não tem como revogar. Né? Os tamanhos das lentes é que geram, tamanho da distância focal, etc., gera a sua capacidade de olhar mais ou menos. Se você quer cobrir uma região amazônica, 5 milhões de quilômetros quadrados, ou o Brasil todo, seus 8 milhões e meio, você precisa passar várias vezes. E, portanto, você recolhe seus quilômetros quadrados. Ao longo de 5 anos, você faz isso um certo número de vezes. E, portanto, você tem um custo em centavos por quilômetro quadrado, qualquer coisa assim, que é o custo do satélite. Você teria que fazer a mesma coisa com um conjunto grande de satélites pequenos, eventualmente que vão viver menos, eventualmente alguns dos que você lançarem sequer vão funcionar, acontece, e mais importante do que isso, a qualidade da imagem tem que ser comparável. Quando lançam um satélite, melhor perguntar para os especialistas, mas quando se lança um satélite e diz, a resolução desse satélite é 1 metro, e você vai olhar a imagem de 1 metro é borrada. Você vê a imagem, você a vê borrada. A imagem útil, ela tem 5, 6, 10 metros. É aquela imagem que eu uso. Então, não estou dizendo que todos os satélites são assim, mas eu estou dizendo que existem anúncios que não são mentirosos. O cara diz, eu tenho 1 metro de resolução, e ele tem. Só que a imagem é menos útil. A imagem útil, para mim, é o equivalente de 3,5, 5, 10. Tá bom. Mesmo assim, ainda é útil, ainda é importante. Portanto, a gente teria que comparar as mesmas coisas. Quando eu digo para você que a imagem do Amazônia é de 56 metros quadrados, 56 metros do pixel, a imagem é efetivamente de 56 metros. Eu posso, inclusive, conseguir coisa melhor, mas eu não anuncio assim. Eu anuncio 56. Muitas vezes, em outros casos, é o contrário. Então, a crítica é correta? A dúvida é correta. A crítica não. Porque as mesmas pessoas que dizem que está ultrapassado não têm essa conta para me mostrar. Tá? Então é preciso fazer análise. Por exemplo, eu tenho uma informação do pessoal do DLR, DLR, Agência Espacial Alemã. Tá? O pessoal do DLR trabalhando com radar. Outra coisa totalmente diferente e tal. Qual é a informação que ele me dá?
Existem satélites pequenos radar? Existem. A tecnologia é menos madura do que a Ótimo, mas existe. E segundo a informação do DLR, é do ano passado essa informação, ainda é mais compensador fazer satélite grande de radar e de satélite pequeno. Portanto, não é óbvio dizer que o pequeno é melhor. Ele é um novo nicho, ele é competitivo, e essas são as contas que a gente tem que fazer. Nós estamos preocupados com isso? Estamos. Tanto é que nós estamos fazendo satélites pequenos. Se você perguntar para o nosso amigo Pinda, ele vive dizendo: eu estou fazendo o Biomesat e eu preciso de dinheiro para completá-lo. O que é o Biomesat? É um satélite pequeno, ele tem 10 quilos, 12 quilos, 15 talvez no máximo, que faz medidas ópticas de vegetação. Ah, é a mesma coisa que o Amazônia faz? Não. Ele tem a distância que a gente chama de largura de faixa, né? Menor, ele tem uma certa resolução, 40 metros, e ele tem uma vida útil pequena, a gente espera entre 1 e 2 anos. O que significa que eu também estou estudando, também estou trabalhando, também estou desenvolvendo tecnologia para satélites pequenos. Mas, para ser operacional, hoje, eu conheço, sei fazer, e é o melhor para mim, um satélite um pouco maior. Gigante? Não. Um satélite de 600 quilos é um satélite pequeno. Compare com os que tem por aí. Desafio lançado, você que é estudante aí, está querendo fazer doutorado em matemática aplicada ou alguma outra linha de pesquisa correlata, pode encaminhar ao Dr. Chamon seu currículo, seus dados bancários e fazer uma proposta para fazer esse doutorado aí. Vocês vão ter uma experiência num satélite menor que a Visiona está fazendo. Perfeitamente. Né? E esse satélite pode suprir esse problema do berço esplêndido dos dois que estão por aí para acabar? Eu acho que sim. É verdade que a gente tem que lembrar o seguinte: o satélite que a Visiona, na realidade um consórcio liderado pela Visiona está fazendo, é um satélite de alta resolução. A pretensão deles é ter uma resolução pós-processada de 1 metro. Então ele não é útil, 1 metro útil pós-processado. Ele tem menos na imagem direta, e depois você faz um processamento extra e você consegue 1 metro de resolução útil. Isso é muito bom, porque nós não temos esse tipo de desenvolvimento no Brasil, mas ele não vai servir para essa finalidade, ele vai servir para outras coisas. Por exemplo, ordenamento territorial, certo? Por exemplo, para questões de relevo, se a gente conseguir fazer um modelo 3D usando esse problema. Ordenamento territorial, entenda. Cobrança de IPTU, por exemplo. A prefeitura vai poder olhar assim, saber se você construir 1 metro para cá, 1 metro para lá e cobrar o IPTU. Isso é verdade. Também para planejamento de cidades. O pessoal fala muito hoje de smart cities, né, cidades inteligentes. Elas precisam muito dessa informação. Se nós tivéssemos um conhecimento do relevo, aí um relevo em 3D, não é o que a Visiona está fazendo. Mas se nós tivéssemos um relevo em 3D do Brasil todo, uma boa resolução, o que eu entendo por boa resolução? 10 metros de erro, 3 metros seria ótimo. Nós teríamos condição, por exemplo, de planejar muito melhor as capacidades das cidades para resistir a desastres naturais. O relevo é aquilo que define, a gente sabe que no Brasil é chuva ou falta de chuva, que causa grandes problemas em termos de desastres naturais. Então, conhecimento de relevo é importante. Então, essas coisas nós estamos avançando. O satélite da Visiona é uma contribuição importante para isso. Não é destinado à vegetação. Tá certo, eu quero agradecer demais, mais uma vez, ao presidente da Agência Espacial Brasileira por nos receber aqui durante a SBPC. A gente vai ficando por aqui, mas volta na semana que vem. Então eu vou te interromper. Pois não. Nós fazemos 30 anos esse ano, você sabe disso. Eu queria te oferecer o pins de 30 anos da RB. Bacana, olha só. É igual o meu aqui. Olha que bacana, ó. Atenção você que não tem, agora eu tenho, tá? Vou abrir, porque a falta de educação não abriu o presente na frente de quem viu. Eu queria agradecer muito essa oportunidade de contar um pouco do programa espacial para o público. Muito bacana. Muito obrigado a vocês por esse trabalho. Legal. Então a gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Você que quiser conferir todos os nossos programas deve acessar a nossa página no Facebook, no YouTube, melhor dizendo, que está aí para você nesse momento. E você também pode acessar a página da TVT. Tchau, gente. Até semana que vem. Até logo, meu caro. Obrigado, meu muito querido. obrigado. Ficou muito bom. Deixa eu fechar aqui.
Pô, legal pra caramba.